Começa agora o programa Café com Linguagens. Apresentação Cleusa Secato. Bom dia! Meu nome é Cleusa Secato. Eu quero convidar você para tomar seu café de sábado de manhã junto comigo, aqui no nosso Café com Linguagens. Bom, primeiro de tudo, quero começar agradecendo a você pela companhia e convidando a que você fique comigo todos os sábados pela manhã. A gente vai tratar de conteúdos, de linguagens, de um bom cafezinho. Vamos conversar. Me conta aí, hein? Me conta aí que tipo de café você gosta. É mais forte? É mais suave? É passado? É expresso? É com leite? É doce? É puro? Como é que é seu café? De que café você gosta? Onde você manda essa informação? Pro @CleusaSecato. Pode mandar lá no meu Instagram e a gente vai compartilhando histórias ao longo das nossas edições do nosso Café com Linguagens. Bom, antes de tudo e mais nada, como eu comecei agradecendo a sua companhia e dizendo que é um privilégio estar aqui conversando com você e agradecendo, obviamente, a Rádio Mulheres em Evidência pela oportunidade, eu quero aproveitar, e já que nós estamos falando em diferentes linguagens, começar com um empréstimo de uma ideia, viu? Houve um espetáculo musical que passeou pelos palcos do Brasil desde 1984 até 2014, chamado Tangos e Tragédias. E o Tangos e Tragédias era composto pela dupla de músicos e atores gaúchos, o Ike Gomes e o Nico Nikolaevski. E sabe que a primeira vez das tantas que eu assisti aos espetáculos do Tangos e Tragédias, me chamou a atenção como eles davam importância e brincavam com a importância do bis num show, num espetáculo. Tanto que eles faziam 1, 2, 3 números musicais aí e já iam pro bis. E diziam, hora de dar tchau, a gente vai pro bis. E isso, obviamente, deixava a plateia surpresa, dizer, como assim, né? O espetáculo mal começou. É porque eles brincavam com a situação dizendo, olha, o bis é o momento mais caloroso, é o momento mais bonito do show, em que a plateia e os artistas já estão envolvidos emocionalmente, já estão na onda, no calor mesmo de todo o espetáculo, né? Não tem mais timidez, não tem mais essa sensação de começo, de dizer, peraí, como é que eu vou convidar as pessoas para participarem do meu espetáculo? Como é que eu vou convidar as pessoas para conversarem, né? E eu tô aproveitando essa ideia do Ike e do Nico, do Tangos e Tragédias, para dizer para vocês que eu tô começando justamente pelos agradecimentos e pela indicação do direct do Instagram para perguntar como é o seu café, o que é que você quer ver abordado aqui no nosso Café com Linguagens, para dizer, pessoal, tô começando do bis, né? Tô começando do bis para ir nessa onda mesmo de estamos envolvidos, estamos conversando sobre ideias, sobre linguagens diferentes, tomando nosso cafezinho com bom humor. Bom, curiosidades e ideias, pessoal, servem, né, para motivar também nossa construção de conhecimento. E quando surgiu a oportunidade de fazer o Café com Linguagens, não foi sem susto que eu disse assim, peraí, mas, né, eu sou professora, não sou comunicadora. Então, obviamente, a interação, pessoal, vai estar permeada, vocês podem ter certeza dessa, às vezes, né, desse apelo mais professoral explicativo, né? Isso acontece por conta da formação que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, o meu capricho, a dedicação e o cuidado nas escolhas aqui para compartilhar com vocês é para compartilhar o que a gente tem de melhor. E justamente pensei, olha, num cafezinho de sábado de manhã, quando para muitas pessoas é mais um dia como os outros, porque o trabalho, os estudos se fazem da mesma maneira que os outros dias, para outras pessoas é um dia de descanso,
de reflexão sobre a semana e de prognóstico para a semana seguinte, né? E, enfim, a gente vai descobrindo que tipo de sábado é o seu, que tipo de relação você estabelece com o seu sábado, e a gente vai conversando sobre isso. Eu quero te convidar para fazer isso comigo todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, ao sabor de um bom cafezinho. Bom, já comecei pelo bis, né, gente? Ao modelo de Tangos e Tragédias, agradecendo e dando as orientações, dizendo, olha, me acha lá no Instagram, @CleusaSecato, manda seu direct, manda o que você quiser ver abordado por aqui, e também manda me dizer como é que é o seu café, compartilha comigo, a gente vai conversando a respeito disso, viu? E eu não podia deixar de fazer, agora já no primeiro bloco, essa explicação inicial, como eu disse, né? A gente num tom professoral, mas assim, comunicando e conversando, construindo juntos as ideias, o conteúdo e o humor, a leveza necessários também para abordar mesmo os temas que são mais espinhosos por vezes, ou que causam mais desconforto. É assim que a gente vai. Ao som de boa música, sempre em boa companhia também, e a sua companhia aí do outro lado. Nesse primeiro bloco que eu estou explicando como é que vai funcionar aí, como é que eu quero convidar você para os nossos cafezinhos matinais de sábado. Eu quero, nesse nosso primeiro programa, nessa nossa primeira edição, agora de sábado, dia 12 de setembro, mandar um beijo carinhoso, especialíssimo para o meu pai, que está de aniversário no dia 14 de setembro. Pai, um beijão, a gente não está se vendo pessoalmente em decorrência das circunstâncias atuais aí em que a gente se encontra, mas o meu beijo virtual vai e o parabéns também. Então, parabéns, pai, tudo de bom. E assim, parabéns a todos os aniversariantes aí desse final de semana e da semana próxima. A gente faz também aqui uma correlação. Quer mandar seu beijo especial e que a gente diga alguma coisa para alguém que está longe de você ou que você quer ver festejado aqui por conta de aniversário? Manda para mim também e a gente vai conversando, vai direcionando essas energias, viu? Então, pai, um beijão para você, feliz aniversário. E olha, pessoal, por falar em aniversário, então, ainda nesse primeiro bloco, você vai percebendo aí, diz, olha, puxa vida, quem é que vai ter? A gente vai ter entrevista, vai conversar com pessoas diferentes aqui ao longo dos nossos programas? Com certeza. A gente vai para entrevistas específicas, exclusivas, interessantes, para discorrer sobre os mais diversos assuntos que as linguagens proporcionam e que a relação com um bom cafezinho faz com que a gente estabeleça aí e entenda melhor, reflita a respeito, né? Construa ideias e reflexões que a gente nem tinha pensado antes. Falando em aniversário, gente, neste ano 2020, Elis Regina faria 75 anos. E eu já estou pronunciando aqui, neste primeiro bloco, conversei na live em que a gente apresentou aí o início, a ideia do programa com a Raquel, com a querida Raquel, e aí a gente falou um pouquinho, eu disse, olha, vai ter entrevista para lá e para cá, a gente vai ter convidados, mas hoje a gente vai fazer uma espécie de entrevista diferente, pessoal. Nos nossos próximos blocos aí de programação, eu vou conversar, mas eu vou conversar com a biografia da Elis Regina, viu? E quero conversar fazendo análises, fazendo possibilidades de leitura junto com você. E que você me diga das suas percepções também. Gostou, não gostou? Teve outras ideias? Manda para mim, para a gente seguir a nossa conversa. Afinal de contas, o café só fica mais saboroso se entre um gole e outro a gente tem o que dizer uns para os outros, viu? A gente tem as linguagens em contato aí. Bom, falando nisso, então, Elis Regina, que faria 75 anos, eu tô colocando aí, você tá escutando, O Bêbado e a Equilibrista, composição do Aldir Blanc, que também faria aniversário no último dia 2 de setembro, mas nos deixou ainda no primeiro semestre deste ano.
Aldir Blanc, que emplacou inúmeros sucessos, inclusive de aberturas de novelas nos anos 80 e 90 no Brasil, compôs O Bêbado e a Equilibrista, uma narrativa simbólica do momento da virada dos anos 70 para os anos 80 no Brasil, e interpretada lindamente por Elis Regina. Sabe, também prenunciando aí próximos programas, pessoal, a gente vai conversando sobre o que será, né? Já vou falar aí da temática do nosso próximo programa, mas a gente vai falar o final do programa. Como eu tô falando do bis, antes de tudo e mais nada, eu já tô dizendo aqui, né? Quem será que a gente gostaria de interpretar se a gente não interpretasse a gente mesmo nessa vida, né? Eu certamente digo a vocês, uma das interpretações que eu gostaria de fazer, sem pretensão, mas que eu gostaria era de cantar O Bêbado e a Equilibrista lindamente como a Elis Regina o fazia, né? Então, fechando o bloco aí de apresentação do nosso Café com Linguagens, é o bloco inicial, mas tem um tom de bis, como queria a dupla Tangos e Tragédias, pessoal. A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevistada, que é uma biografia, e eu já vou conversar também sobre esse tipo de texto, porque é um texto de linguagem específica e que cai bem para a gente conversar com pessoas, viu? E entender qual é o ritmo da sua vida. Falando em música, qual é o ritmo da sua vida, né? E eu quero deixar vocês em companhia nesse nosso intervalo de boa música, porque afinal de contas, nos tempos que nós vivemos, todo mundo sente saudade de alguém. Então, presta atenção ao ritmo musical que a gente tem na sequência do intervalo. Até já já! Café com Linguagens. Apresentação: Cleusa Secato. I've been hanging on the phone. I've been
living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found. Whoa. Café com Linguagens está de volta com Cleusa Secato. Voltamos com o nosso Café com Linguagens e eu continuo te convidando para fazer companhia nesse sábado de manhã, para a gente conversar, para a gente tomar cafezinho com bom humor, para a gente refletir sobre linguagens, ideias, música, enfim, todas as linguagens possíveis, né? E a gente acabou de ouvir aí no nosso intervalo dançante, boa música que diz que a gente tem saudade, né? Que todo mundo tem saudade de alguém, nesse momento principalmente, e uma música, uma composição aí dos Rolling Stones que faz menção justamente a esse momento, né? De pessoas que viram, que fotografaram, que filmaram cidades inimaginavelmente desabitadas ao longo desses meses de pandemia pelo mundo aí, né? Então, olha só, se os momentos inoportunos, os momentos mais, às vezes, cruciais, difíceis, é que provocam veias de criatividade nos artistas e na gente comum em geral, olha pessoal, o que dizer de um meteoro de sucesso como Elis Regina, né? Eu disse que simbolicamente ela seria mesmo a nossa primeira convidada aqui do Café com Linguagens, e eu tô aqui em mãos, olha só, escuta comigo, ó, o barulho das folhas, ó, do livro sendo folheado, pessoal. É a biografia escrita pelo Júlio Maria, Elis Regina, Nada Será Como Antes. É uma biografia que toma a gente de susto, pessoal, quando a gente vai ler, porque ela começa, né, logo do final, né? Então ela tem mais ou menos essa pegada de Memórias Póstumas, e quem faz a relação aí com Machado de Assis vai lembrar desse recurso, né, do Memórias Póstumas, que começa justamente com a cena final. Olha só que coisa, né? E não por coincidência, eu brinquei no primeiro bloco com a ideia do Tangos e Tragédias, que faz uma força tão interessante assim no espetáculo, né, para dar mais promoção ao bis, a última parte, ao clímax, ou ao que vem depois, o desfecho, né, em lugar do começo, que às vezes é mais turbulento, mais difícil, mais tímido. Então, a ideia aqui também, né, no livro escrito pelo Júlio Maria, é começar pelo fim. E depois, obviamente, com uma linguagem, gente, que, como ele mesmo diz, né, aqui no começo, ó, eu dizia assim, que eu ia fazer uma espécie de entrevista com a biografia e já conto quais são as características. Ele diz assim: narrar a vida de Elis Regina é empreitada provocadora, mas também traiçoeira para quem não consegue disfarçar cega admiração, pois pode conduzir ao perigo de adernar a biografia por estar impregnada de bajulação. É claro, né, pessoal? Quando a gente admira muito alguém sobre quem a gente escreve ou sobre quem a gente fala, a gente tem que tomar esse cuidado de dar um passo atrás, de ter o distanciamento necessário para fazer uma narrativa não só que seja aprazível aos ouvidos, aos olhos dos outros, mas para fazer uma narrativa que não esteja tão carregada de percepção subjetiva ou tão carregada no sentido de dizer assim, não dá para enxergar a pessoa,
só dá para enxergar o jeito como você contou sobre a pessoa, né? E olha que coisas diferentes a gente está dizendo aí. Enxergar a pessoa por meio da biografia é um tipo de ação. Enxergar o jeito como você contou a pessoa é outro tipo de ação. E equilibrar isso é muito difícil, viu, gente? Vamos falar, olha, eu gosto muito do gênero biografia. E daí é mais um pedido que eu faço para você, viu? Conversa lá comigo, manda para mim. Manda lá, me encontra, acha lá, manda pelo direct, manda lá no @CleusaSecato. Me conta, você gosta de ler biografia? Você já leu biografia? Se gosta, se não gosta, me conta suas impressões, me conta de quem você leu biografia e a gente mantém a nossa conversa aí. Pode mandar beijo, abraço também, pedir beijo e abraço, que no programa da semana que vem a gente manda os beijos e abraços aí que você estender e que você sugerir relacionado aí à biografia. Bom, gente, o texto biográfico, né, como já diz aí, é uma espécie ou é um jeito de contar a vida de uma pessoa, né? E às vezes pode ser a pessoa contando por si mesma os seus sucessos e seus tropeços, né? E às vezes pode ser alguém por pesquisa contando a história dessa pessoa e que não tenha tido jamais relação qualquer ou conversa qualquer com essa pessoa. Há diferentes níveis e tipos de biografia, então pode ser essa coisa autobiográfica da pessoa narrando por si mesma, né? Pode ser, eu posso construir uma biografia de alguém fazendo inúmeras entrevistas com essa pessoa, indo aos lugares que ela frequenta, acompanhando um período e fazendo outras pesquisas. E também de figuras históricas posso contar biografias sem nunca ter estado com elas. Vamos lá? Deixa eu citar aqui antes de seguir com essa história da Elis Regina, que muito me apraz, é um texto de que eu gosto muito e por isso gosto de compartilhar com as pessoas. E quero compartilhar com você que está tomando o cafezinho de sábado de manhã comigo, viu? Seja trabalhando, estudando, fazendo seus planos para a próxima semana, fazendo suas reflexões da semana que passou. Que bom! Obrigada pela companhia, viu? Fica comigo todo sábado de manhã, das 9 às 10. Prometo que assunto, café, bom humor, linguagens, conteúdo, gente, e jeito de tratar conteúdo não vai faltar, porque a gente vai seguir interagindo, fazendo de uns para outros e fazendo o ciclo aí da conversa funcionar. Bom, eu dizia que antes de seguir então com essa linguagem da biografia da Elis Regina, que muito me apraz, eu ia conversar com vocês sobre outras biografias em que a gente tem aí escritos, relatos, né, da vida de pessoas que a pessoa que escreveu nunca esteve em contato, né? E que são feitas por pesquisa de documentos históricos e outras situações. Olha só, quero citar uma biografia muito legal, muito bonita e muito importante para a história do nosso país, que é a biografia Nas Barbas do Imperador, feita pela Lilia Moritz Schwartz, pessoal, né? Então diz assim, bom, prof, essa biografia aí, então, é do imperador qual, né? Quando ela faz As Barbas do Imperador, que é fruto, inclusive, da pesquisa de mestrado dela, a Lilia, obviamente, né, gente, não tem aí uma entrevista, né, com o Dom Pedro II para fazer isso, mas ela trabalha com documentos históricos. Outra biografia que não coincidentemente tem a mesma autoria é Brasil, uma biografia. Veja só, a Heloísa Starling, que é professora de História, e a Lilia Schwartz, que é antropóloga, fizeram em parceria uma biografia do Brasil. E daí você pode dizer assim, peraí, né? Então chama Brasil, uma biografia, viu? E conta aí a história do nosso país até os estertores aí de 2013. Gente, aí você pode dizer, mas prof, você acabou de falar? Olha eu usando o jargão da sala de aula, gente. Prof, você acabou de falar, né? É isso aí, falei pra vocês, né? Que vai aparecer isso por aqui. E às vezes o jargão da sala de aula surge, viu? Perdoem. E riam comigo também disso. Elas duas resolveram escrever essa biografia e você pode dizer, mas
você acabou de falar que biografia é a história pessoal, é uma narrativa sobre a vida de uma pessoa, né? Elas fizeram do Brasil, pois é, e elas têm uma explicação muito importante, a Heloísa e a Lília, para fazerem uma biografia do Brasil, pessoal. Dizendo assim, olha, o Brasil é uma figura tão complexa, é um personagem tão complexo que merece uma biografia, merece ser personificado nesse sentido, viu? Vale a leitura sim, tá? Então eu queria citar justamente para dizer, olha, né? Tem esses outros aspectos. Bom, vamos voltar aqui a Elis, que olha, gente, eu gosto muito de fazer menção aí à linguagem utilizada para biografá-la e a gente vai conversar mais um pouquinho, já que nós estamos falando aqui de vozes femininas, né, no Mulheres em Evidência, e que surgem aí justamente para conversar, para ter ideias, para mostrar e para compartilhar muita coisa que a gente possa fazer. Olha lá, logo no capítulo 1 da biografia, a gente tem o seguinte texto: Elis Regina Carvalho Costa vinha de uma linhagem de mulheres acostumadas a dar as cartas para que seus mundos não se esfarelassem nas mãos dos homens. Ana, a avó, mãe de Erci, era portuguesa de uma aldeia próxima a Coimbra. Seu temperamento árido da vida toda talvez tivesse origem ou explicação por aqueles tempos em que ela tinha como ofício carregar areia e pedra para ajudar os pais. Ana era a boa mãe das atitudes certas, mas da prática, não dos carinhos. O seu certo era o certo e ponto. Já vivendo em Porto Alegre, onde chegou ainda menina, lavava e passava roupas para o Boa Praça Gregório, também português, mas do norte. Homem de poucas e equilibradas palavras. Treinou as virtudes da calma e da sensatez nos anos em que passou trabalhando para uma paróquia nos arredores da cidade de Porto, em Portugal, sempre a serviço do padre, não de Deus. Não demorou para Gregório se engraçar com Ana, a mulher que cuidava de sua roupa e de sua vida, antes mesmo de ser sua esposa. E logo a levou ao altar. Dos 7 filhos, o segundo foi Erci, sua fiel companheira. Erci, mãe de Elis Regina. Bom, a gente já vê aqui, né, nesse parágrafo inicial sobre a linhagem familiar aí da Elis Regina, que a gente tem a ideia, né, de uma conversa ou de uma proposição de leitura de homens e mulheres, da vida de homens e mulheres, de vidas que se entrecruzam. E a narrativa pode ser feita de diversas maneiras. Então a narrativa biográfica é sempre uma escolha, sempre tem um tom subjetivo, sempre tem um olhar, um ponto de vista. E olha só, falando em narrativa biográfica, também é legal a gente lembrar que foi só em 2015, há 5 anos, que o STF fez uma votação que liberou a publicação, a produção e a publicação no Brasil das chamadas biografias não autorizadas. Era uma discussão, um imbróglio que já vinha aí de uma década, né? E que o mercado editorial pedia, que quem sabe a construção histórica pedia, e que a gente não tinha isso resolvido. Então foi só em 2015, há 5 anos, que o STF chancelou a publicação. E hoje, por exemplo, qualquer pessoa que se dedique a pesquisar a vida de alguém, a escrever um relato, um texto biográfico, pode publicá-lo. Bom, como fica o biografado se questionar alguma coisa? À luz aos rigores da lei, né? Pode-se fazer ações aí que contradigam ou outras coisas no sentido. Mas hoje a gente tem a liberação, então, das também chamadas biografias não autorizadas. E isso dá vazão aí a muitas questões relacionadas à história mesmo, de figuras públicas, de figuras do país que, caso essa lei não fosse aprovada, quem sabe, não poderiam compor ou ser trazidas à luz, né, para o entendimento de certas ações ou de certos momentos históricos nacionais.
Café com Linguagens de hoje já volta e a gente já conversa um pouquinho mais com a biografia da Elis Regina. Café com Linguagens. Apresentação: Cleusa Secato. Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, Madalena, Lena, Lena, Madalena, Lena. Café com Linguagens está de volta com Cleusa Secato. Café com Linguagens está de volta e hoje eu tô conversando com a biografia da Elis Regina, lendo trechos, comentando, conversando com você sobre a biografia e tendo ideias junto com você, dizendo para você me escrever lá no direct, @CleusaSecato. Conversa comigo lá pelo Instagram, me manda dizer o que é que você achou, o que é que você sugere, se você já leu biografias, se você já conhecia a biografia escrita pelo Júlio Maria, da Elis Regina, e a gente mantém a nossa interação virtual, viu? Agora olha só, quer ver? Eu gosto muito de figuras de linguagem bem empregadas assim, para conseguir fazer com que o leitor ou com que o ouvinte de uma boa história consiga construir o seu cenário sobre aquela boa história, sabe? Quer dizer, cada um que está numa sala em que alguém conta uma história, ou cada um que lê um texto e que vê um cenário descrito, pode fazer uma imagem, uma fotografia, pode transpor essa linguagem para o seu mundo imaginário e entender e caracterizar do seu jeito, porque o texto, de ponto de partida, soube trazer um aspecto muito precavido, eu diria, de uso de linguagem com boas figuras, viu? Tô falando isso porque eu quero contar um pouquinho aqui, um trechinho do capítulo 4 da biografia da Elis. Olha só, gente, Elis começou a pingar em São Paulo como garoa, antes mesmo de deixar o beco das garrafas. Em suas escapadas na surdina, sem que Miele e Bosco lhe soubessem, chegava com discrição a um mundo sobretudo de universitários fissurados por uma nova música brasileira, ou, como em breve seria chamada, pela MPB, Música Popular Brasileira. Fosse em um espetáculo beneficente da Associação de Moças da Colônia Sírio-Libanesa,
fossem uma aparição no Clube Hebraica. O importante era que São Paulo a conhecesse. Bom, essa ideia inicial aqui do capítulo de mostrar, né? Diz, olha, começou a pingar em São Paulo como garoa. Quer dizer, essa imagem que a gente faz, né? O que está no imaginário popular brasileiro quando falam São Paulo, terra da garoa, né, gente? Então essa imagem se consolida no imaginário de cada um de nós para dizer, peraí, como é que é isso, hein? É chegar timidamente na surdina e de repente conquistar seu espaço, né? Quantos de nós na nossa vida pessoal e profissional, a exemplo dessa figura de linguagem aqui usada para descrever o caminho da Elis Regina, fizemos isso, né? E conquistamos os nossos espaços como uma garoa que chega tranquila, calma, devagar e de repente está em tudo. Então isso também é uma figura que atinge a nós, pessoas comuns, e que pode contar a nossa história. Tem outro trecho aqui que eu gosto muito, está lá na página 89. Olha só. Assim que o baque inicial foi superado, Elis abriu o sorriso e seguiu ao encontro de Jair Rodrigues, entregue à onda de palmas. Ao ver o maestro Ciro Pereira no fosso do teatro, ficou mais calma. Um pouco antes de entrar em cena, foi o experiente Ciro quem amansou os nervos da equipe. Calma, rapaziada, ninguém vai morrer. Este não foi o primeiro nem vai ser o último. Se cada um de vocês ficar assim, nesse estado, o que vai acontecer? Com Elis, preferiu falar reservadamente. Elis, fica calma, senão você vai acabar tendo um infarte. E você não tem idade para isso. Maestro de talento excepcional, Ciro havia identificado uma menina à beira de um colapso nervoso que havia passado às claras as 3 noites que antecederam a estreia, deitando no travesseiro, fechando os olhos e vendo um mar humano à sua frente, para levantar-se novamente assustada. Você só tem 20 anos. Que figura linda também, que imagem linda, né, gente? De pensar assim, olha, é a biografia de uma pessoa, de uma mulher célebre, de uma intérprete magnífica, né? Da música brasileira, e que ao mesmo tempo se dá conta de que é humana, muito humana, e que precisa do conforto, do acalento, da experiência e do afeto de quem esteja disposto a prestá-los e a emprestá-los, né? Que palavras sábias são essas, do alto da experiência de quem já esteve em muitas estreias, já viu muita gente nervosa e pode dizer que dá para respirar fundo quando cada um faz o seu trabalho com cuidado, com técnica, com encorajamento. Que coisa bonita, né? E se a gente puder levar isso para os nossos dias de pessoas comuns, olha, a vida vai mais leve e a vida vai mais desmitificada. Bom, e aí o capítulo 6 vai dizer: Elis e Jair Rodrigues, gente, né? Eram soberanos na TV até que os cabeludos apareceram em suas vidas. Mais exatamente às 16h30 do dia 22 de agosto de 1965, quando foi ao ar o primeiro programa Jovem Guarda. E tudo começou com um buraco a ser preenchido. Sem mais poder exibir jogos nas tardes de domingo, após um desentendimento com a Federação Paulista de Futebol, que alegou queda de público nos estádios em virtude das transmissões, a Record viu abrir uma janela em sua programação. Se já tinha uma atração para a música popular moderna, o fino da bossa apresentado pela Elis e pelo Jair, e outra para a velha guarda, o Bossa Saudade, faltava arrebanhar os adolescentes, uma classe nova, na qual nem as TVs nem o mercado publicitário pareciam levar muita fé. Na verdade, uma categoria de gente que comercialmente ainda não existia, e foi arrebatada pela Jovem Guarda. Que bacana, né, gente? E aí, assim, tem algumas coisas importantíssimas, né, que só ao ler uma biografia a gente consegue elencar e entender, né, da vida de uma pessoa, da vida de uma figura pública
que às vezes nos parece tão familiar, justamente por quê? Porque está nas nossas casas todos os dias, seja pela TV, seja pelo rádio, né? E quando a gente tem, por exemplo, mais para frente, lá já no alto da página 152 da biografia da Elis, a gente tem a ida dela à França, mais precisamente a Paris, e tudo que isso significou para ela, né? E como ela foi recebida, e como também, né, pessoal, é importante a gente entender que essa coisa da construção da personalidade pública ou da pessoa pública também depende muito de como a pessoa se vê por ela mesma como ser humano, né? O que eu quero dizer isso? Olha só, diz lá o seguinte: depois que a Elis fez o show, foi aclamadíssima em Paris, né? O que acontece aqui? Quando entrou no camarim, Elis foi tomada por um choro incontrolável. Como Edith Piaf e Charles Aznavour, ela via Paris a seus pés apenas 4 anos depois de deixar Porto Alegre. Então, quando se fala que Elis foi um sucesso meteórico, gente, não existe exagero nisso, né? Ou Elis foi um meteoro de gente, de ser humano, de intérprete, de artista que passou nesse mundo no século XX. Não existe nenhum exagero, viu? Dona Erci precisava estar lá, a mãe dela, né? Um telegrama do Brasil, assinado por Ronaldo Boscoli, trazia 3 frases, abre aspas: eu sabia, eu sabia, eu sabia, fecha aspas. Vencer em Paris era espantar o fantasma da dúvida. Afinal, o ouro que havia lustrado em seu país tinha o mesmo brilho fora dele. Inspirada, havia escrito uma carta apaixonada ao marido Boscoli pouco antes do show, colocando o flerte com o baterista Sarzano na gaveta das aventuras. E aí, pessoal, como a gente está falando de café com linguagens, né? Olha só, tem um trechinho aqui que me é muito caro também na biografia, assim como tantos outros, e eu poderia passar, vou contar para vocês, viu? Meses lendo, explicando, relacionando. A gente poderia fazer curso completo de leitura da biografia da Elis, de conversa, de ampliações, de intertextos e tudo isso, viu? Mas tem mais um trechinho aqui que eu quero aproveitar para conversar com vocês da página 154. Olha lá, é o trechinho da fala dos sotaques. Vai lá? Antes dos franceses, porém, os gaúchos. O povo que a aplaudiu pela primeira vez no auditório da Rádio Farroupilha, como a Pepita de Ari Rego, sentia saudades. Acompanhava cada uma de suas conquistas por rádio, TV e revista, mas esperava com ansiedade por tê-la ao vivo e em cores. Os gaúchos a amavam incondicionalmente, mas algo não soava bem quando Elis pronunciava palavras, sobretudo com as letras R e S. Uma delicada relação fonético-cultural havia se imposto, assim que os fãs do Sul se depararam com as primeiras entrevistas de Elis fora de Porto Alegre. Então, eu também deixo claro aqui, eu sou gaúcha, moro em Curitiba, e por isso o meu sotaque, gente, tem muito dessa carga de fala do Sul e fala de descendente de imigrantes. A gente mistura muito tudo isso, né? Agora vejam vocês que nesse fervor daquele período, né, dos anos 60, o que é que precisava aparecer? Um sotaque considerado mais geral, mais global, mais aprazível para as entrevistas, principalmente eixo Rio-São Paulo. E, portanto, qual era o sotaque adotado pela Elis? O sotaque carioca. Então, olha lá, mais um trechinho da biografia que diz assim: ao adotar o sotaque carioca, com tamanha habilidade e rapidez, Elis era vista como alguém que preferia esquecer suas origens, uma atitude que feria o orgulho sulista na alma. É quase que uma traição, gente. O canto de sua fala evitava
a língua vibrando orgulhosamente no céu da boca, e impostava um chiado que torturava os ouvidos da tradição. Diz, espera aí, olha só, quando ela canta, né? Então assim, quando ela canta, ela deixa entrever esse R que chega com a língua no céu da boca, né? Como se faz muito no sul do Brasil. Diz, mas quando ela dá entrevista, ela está fazendo esse R, né? Mais atrás, ela está fazendo também um chiado de S que ela não tem. Diz, olha que coisa. Os que esperavam de Elisa a redenção por nunca ter se tornado embaixadora dos Pampas, no entanto, dariam com as cuias n'água. Eu saí de Porto Alegre para ser cantora, não para fundar um centro de tradições gaúchas, um CTG, popular CTG, né? Nunca disse que iria sair vestida de prenda cantando Prenda Minha, diria em 1981, em pleno território gaúcho, durante uma entrevista ao Jornal do Almoço da emissora RBS. Quando saí daqui, saí porque não tinha mais onde trabalhar. Os conjuntos de baile estavam acabando e a TV Excelsior havia invadido o país. Outras pessoas ficaram e acabaram morrendo. A ferida aberta naqueles que viam ingratidão em sua postura tinha uma chance de cicatrizar. Elis chegava para fazer um show no Rio Grande do Sul, banhada a ouro, carregada nos ombros pela consagração na França. Do Rio Sena para o Rio Guaíba, levava o mesmo Bossa Jazz Trio para o Auditório Araújo Viana, onde festejariam os 11 anos da Rádio Guaíba, com o mesmo show que havia arrebatado Paris. Que coisa linda, né, gente? Quando a gente enxerga tanto essa coragem, quanto essa assertividade e essa veemência, né? E a gente diz, olha, seres tão iluminados e tão criativos são tão humanos e podem ser compreendidos ou incompreendidos tanto qualquer pobre mortal, né? Café com Linguagens, arrebatado por essa última leitura aqui do trecho da Elis, volta já para os créditos finais, para a despedida e para o nosso prenúncio do nosso Café com Linguagens da semana que vem. Fica aí, não vai embora, fica um pouco mais comigo. Café com Linguagens. Apresentação, Cleusa Secato. De tanto levar frechada do teu olhar, De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?
Café com Linguagens está de volta com Cleusa Secato. Nosso último e curto bloquinho do Café com Linguagens deste sábado, nossa primeira edição. Me parece que falei tanto e ao mesmo tempo falei tão pouco da nossa entrevista com a biografia da Elis, que sempre tem um espaço para dizer um pouquinho mais, sempre tem espaço para conversar um pouquinho mais sobre essas biografias ou sobre esse gênero de leitura que, olha, gente, muito me apraz. Então, eu queria dizer a você para seguir com a nossa programação aí, ficar esperto, ficar ligado na Rádio Mulheres em Evidência. Sábado que vem, das 9 às 10, eu convido você para mais um Café com Linguagens e fica esperto, conversa comigo, manda sua solicitação aí, já disse, né? Quer mandar feliz aniversário, quer mandar beijo, mandar abraço, quer ver abordado aqui no nosso Café com Linguagens o seu tema, o seu pedido, manda para mim. Eu preparo com carinho e atenção para a gente conversar, para a gente interagir, para a gente compartilhar esse espaço, viu? E outra coisa importantíssima, olha só, tema da semana que vem, nosso próximo Café com Linguagens quer saber. Conversa comigo e me conta, hein? Se você não fosse você, quem você queria ser? Conta para mim, me explica um pouquinho e eu trago para cá uma conversa bem animada, bem humorada, regada, um bom cafezinho de novo e boa música sempre. Pede sua música também, viu? A gente está aqui para atender. Trago para cá para a gente conversar e continuar interagindo e, obviamente, se divertindo no nosso Café com Linguagens. Um grande abraço a todos, uma semana iluminada, cheia de coisa boa e cheia de coisa com que você saiba lidar e se encoraje para lidar, viu? Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Você ouviu Café com Linguagens, com Cleusa Secato. I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see in me? You're in my heart, you're in my soul. You be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul.
say in glamour, please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, and many times I've thought to leave, but I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart.